uma confissão de fé comigo assim e falasse: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em favor e graça, em prosperidade e alegria, para a glória de Deus. Aleluia! Eu estou muito animada, amém? A palavra de Deus nos anima, ela nos tira de um lugar triste, ela nos tira daquilo que quer nos assolar. E quando você se depara com a palavra, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus traz libertação para aquilo que está escuro na nossa vida, né? Fazendo uma analogia aqui, quando a gente está tudo escuro e a gente vai lá e acende a luz, tudo fica claro. E essa é a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela traz luz para as nossas escuridões, para aquilo que está nos trazendo tristeza, angústia, aquilo que está nos fazendo deprimidos. O Senhor traz alegria através da sua palavra. Amém? E o que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar aqui com a igreja é uma doutrina muito básica, que quem já fez o rema já ouviu muito sobre isso. Se você não fez o rema, faça o rema está chegando aqui. O rema muda vidas. E eu vou te falar uma coisa, a gente vai falar hoje sobre uma doutrina básica na nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes nós assistimos muitas pessoas confusas a respeito de quem é Deus. E aí vem alguma assolação em sua vida, alguma tragédia, alguma coisa muito ruim, e nunca a pessoa fica: será que foi Deus? Será que é vontade de Deus? Será que foi Deus que trouxe essa enfermidade para mim? Será que é Deus que está me provando a esse ponto? Mas, embora muitas pessoas queiram dizer quem é Deus, e muitos ditados populares queiram descrever quem é Deus, a Bíblia diz quem é Deus. Então eu convido todos vocês para, nesse momento, a gente se desfazer de qualquer achismo do que a gente acha sobre Deus, ou do que a gente pensa sobre Deus, ou que nos ensinaram sobre Deus. A gente vai ficar unicamente com o que a Bíblia fala sobre Deus. Porque a Bíblia nos ensina a respeito de um caráter de Deus. E é isso que nós vamos ouvir hoje, acerca do caráter de Deus. Sabe, você tem um caráter e tem coisas que são inadmissíveis para você, não é verdade? Por exemplo, você não vai pegar algo que não é seu, porque o seu caráter forjado em honestidade impede você de pegar algo que não é seu. Amém? E embora muitas pessoas pensem que Deus pode tudo, Deus não pode tudo. Isso é assustador, né? Porque Deus é soberano, Ele criou todas as coisas. E como que Ele não pode tudo? Exatamente, porque Deus tem um caráter santo. Então Deus não pode nada diferente do seu caráter. E a Bíblia nos dá essa luz, nos diz quem é Deus, e isso nos ajuda como uma chave preciosa para a gente poder andar em fé. Porque veja, como eu vou me relacionar com alguém que eu não confio? Você já pensou você se relacionar com alguém que é bipolar? É difícil. Você não sabe como agradar essa pessoa. Uma hora está de bom humor, uma hora está de mau humor. Se eu não conheço quem é Deus, então tudo que acontecer de ruim na minha vida, eu vou dizer que foi Deus. E tudo que acontecer na minha vida de bom, eu vou dizer que foi Deus também. Ou seja, Deus ainda está decidindo se Ele é bom ou se Ele é mau. Esse não é o Deus das Escrituras. Porque Deus, a palavra diz que toda bondade vem de Deus. E que não há mudança nele. Deus não é bipolar. Diga, graças a Deus. No direito, a gente fala sobre algo chamado segurança jurídica. Um juiz não pode decidir diferente sobre um mérito e o outro juiz dá uma sentença diferente sobre o mesmo caso. Isso fica ruim, porque toda vez que você acessar a justiça, você acionar o poder judiciário, você vai dizer, e agora? É uma loteria, não sei o que o juiz vai falar, não sei como o juiz vai julgar. E para isso a gente tem uma coisa chamada jurisprudência, que é o que vai fazer com que todas as decisões sigam o mesmo caminho. Você já sabe que aquela matéria vai ser decidida de tal forma, independente de qual juiz julgue isso. Não é bom ter segurança? A mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Imagine, tentarmos trilhar uma caminhada adorando, buscando, nos submetendo a um Deus de que não conhecemos.
Então não saberíamos nunca como agradar a Deus. Não saberíamos nunca o que estamos fazendo, se está deixando Deus irritado ou Deus feliz. E, infelizmente, muitas doutrinas, muitas religiões pregam a respeito de Deus como se fosse aquele velhinho de cabelo branco, com um cacetete na mão, na esquina esperando. Se você errar, eu vou lhe pegar. Não, não, não. O Deus das Escrituras, ele não é um Deus de amor. Também não. Ele é o próprio amor. Ele é a fonte de todo amor. E para a gente recorrer às Escrituras, para depois não falarem que a ministra nem abriu a Bíblia, abra a sua Bíblia, por gentileza. Se você não conseguir abrir, porque eu vou ler, a gente vai ler muito a Bíblia hoje, se você quiser anotar para ler em casa, amém? Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Sabe o que significa quando o Senhor diz, eu não mudo? Ele está dizendo, eu sou confiável. Eu não vou, você não vai dormir hoje, tendo meu favor, a minha graça, a minha bondade, e amanhã eu vou estar irritado com você. O Senhor não muda. O Senhor é confiável. Como é bom estar com alguém que não muda, que você sabe que está ali com você em todas as situações. Isso te traz segurança. E a partir do momento que nós vamos conhecendo a Deus, através das Escrituras, nós vamos receber confiança desse Deus que nos aproximamos. Então, quando as coisas vierem às nossas vidas, nós saberemos identificar, à luz da Bíblia, se vem de Deus ou se vem do diabo. Muitos irmãos, mesmo estando na igreja, ainda estão muito confusos. Quando algo ruim acontece, só porque não sei explicar, foi vontade de Deus. Não, queridos. Nós não podemos entender Deus através das experiências humanas. Quem nos revela Deus é a Bíblia. Não são experiências humanas fracassadas. Às vezes você olha e faz, mas aquela pessoa era tão boa, morreu tão jovem. Foi Deus que quis. Olha, a Bíblia nos diz, e nós vamos ler lá, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu já sei que alguém morrer precocemente não é vontade de Deus. E por mais que as pessoas, só porque não saibam explicar alguma coisa, sempre colocam na culpa de Deus, eu não vou acreditar nisso. Porque isso chegou tarde demais na minha vida. Se a Bíblia me diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu fico com o que a Bíblia me diz. Amém. Aleluia! É simples, queridos. É colocarmos a palavra de Deus acima de qualquer realidade, acima de qualquer experiência. Nós não podemos sacrificar a bondade de Deus no altar da dúvida. Não é porque eu não entendi, não é porque eu não tenho explicação para aquela situação, que eu vou colocar na culpa de Deus. Sabe como é aquela pessoa da turma que leva a culpa sobre tudo? O meu filho, eu tenho 2 filhos, o menor e o maior. Então, sempre que acontece alguma coisa, o meu maior faz, foi Bernardo. Ele às vezes nem fez, mas sempre leva a culpa porque é o menor. E às vezes a gente faz isso com Deus. E o fato de não entendermos tudo, está tudo bem. Porque nós não somos Deus. Quem conhece todas as respostas é Deus. Nós não temos todas as respostas. E está tudo bem com isso. Não é porque não tenho todas as respostas que eu vou duvidar da bondade de Deus, do caráter de Deus, da fidelidade de Deus. Isso tem que estar muito firme no nosso coração. Circunstância qualquer que se levante na nossa vida, nós não podemos culpar a Deus sobre tudo que acontece de ruim. Sabe? Quando nós queremos saber qual é a vontade de Deus para as pessoas, para a humanidade, eu falo isso para meus alunos de 9 a 11 anos na igreja. A gente tem que olhar para o jardim do Éden. O jardim do Éden, ali está a expressão perfeita da vontade de Deus para o homem. Quando eu digo homem, homem e mulher. Adão e Eva não andavam com enfermidades. Adão e Eva não sofriam de miséria, de fome, de escassez. Não sofriam com doenças. Aquela era a vontade de Deus. Mas nós sabemos, qualquer criança sabe hoje, o porquê que as coisas mudaram. E a gente vai ver aqui na Bíblia, deixa eu procurar aqui para vocês, na palavra de Deus, aleluia. Quando a palavra diz que, por causa da desobediência de Adão, a maldição entrou no mundo.
Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos tornaram-se pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quando a palavra diz, Deus dizendo para Adão, por causa da sua desobediência, a terra se tornou maldita. E por causa da sua desobediência, você que é pó, ao pó voltará. Parafraseando aqui o versículo. Porque a vontade de Deus para o homem era que não existisse morte. Nós fomos criados como espíritos eternos. E a desobediência de Adão, ele deturpou a vontade de Deus. A Bíblia também diz que o maligno veio para roubar, matar e destruir. Então a Bíblia, na verdade, ela deixa muito claro a respeito de quem é Deus e quem é o diabo. Quais as ferramentas que Deus usa e quais as ferramentas do diabo. Sempre que a gente se depara com alguma situação na nossa vida, queridos, a Bíblia é muito clara. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Então eu não posso atribuir toda tragédia, toda morte, toda enfermidade para Deus. Por causa do caráter e da bondade de Deus. Eu queria que vocês abrissem, por gentileza, ou anotem, Números capítulo 23, versículo 19. Quando eu falei aqui no início, né, que Deus não pode tudo, né? Alguns olhos arregalados olharam assim para mim, né? Como é que Deus não pode tudo se Deus é Deus? Olha o que a palavra diz aqui em Números, capítulo 23, versículo 10. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou faria e não confirmaria? A palavra está dizendo que Deus não mente. Então, se Deus não mente, se Deus não pode negar a si mesmo, então Deus não pode tudo. Amém? Porque Deus tem um caráter, queridos. Deus não brinca conosco de marionete, que Ele pode fazer tudo, todas as coisas. É por isso, muitas vezes, que as coisas acontecem e a gente coloca na culpa de Deus. Mas, por exemplo, quando você vê uma criança sendo estuprada, você acha que aquilo ali é a vontade de Deus? Nós temos que saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por que acontece, Diná? Acontece porque o mal entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Essa é a resposta bíblica. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Deus não criou Satanás, por exemplo. Então, Deus não criou o mal. Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrendo. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. O Senhor está dizendo assim, se você, com sua natureza ainda humana, deseja coisas boas aos seus filhos, quem é o pai e a mãe, quem é uma pessoa que ama alguém e deseja, por exemplo, colocar um câncer no seu próprio filho? Não deseja. O Senhor nos ama com um amor superior. Então nós temos que saber que as tragédias que chegam nas vidas, né, que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, não é porque é vontade de Deus, mas o Senhor nos dá, né, pela sua palavra, garantias de que o Senhor está comigo, que o Senhor está com você para enfrentar o dia mau. Em relação à cura que Jesus levou sobre nós, nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? E por que eu estou fazendo todo esse arrudeio? Por que, queridos? Para a gente subir em um alicerce firme, para sabermos qual é o caráter de Deus, para poder andarmos com Deus. Porque é impossível uma caminhada cristã se a gente tem muita confusão na nossa mente, se a gente não sabe entender e diagnosticar o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Se você tem essa confusão, é porque ainda não está isso claro dentro de você. E nós não vamos entender quem é Deus pelo que as pessoas falam, ou por um livro que fale, ou um documentário. Quem nos revela quem é Deus é a própria palavra de Deus. Amém? E aí, Adão, pela desobediência dele, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus é o plano perfeito de Deus. A Bíblia diz que por causa de um entrou o pecado no mundo, mas por causa
do segundo Adão, então, que é Jesus, né, nós temos a condição de sermos salvos, de nos apresentarmos diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação, como se nunca tivéssemos pecado. Isso é chocante, né? Como assim? Isso não faz parte da minha natureza. A gente muitas vezes não entende a redenção, a crucificação de Jesus, porque a gente está olhando para a gente mesmo. Mas não é sobre nós, é sobre Jesus. Amém? O Evangelho não é sobre nossa limitação, sobre a nossa natureza, é sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a substituição perfeita. A Bíblia diz que Jesus cumpriu o escrito de dívida que era contrário a nós. Sabe? Jesus nos substituiu. Jesus não apenas disse assim, estávamos lá com o saldo de pecados, e Jesus disse, não, estão perdoados. Jesus nos substituiu. Ele nos tirou desse lugar e Ele nos substituiu. Ele morreu a morte de cruz, para que perante e por causa dele, somos hoje justificados pelo seu sangue. Então não há nada que você faça que Deus vai te amar mais, e não há nada que você não faça que Deus vai te amar menos. A aliança que Deus tem não é conosco. A aliança que Deus tem é com Jesus. E muitas vezes é confuso, porque nós estamos acostumados, no mundo natural, de receber aquilo que nós merecemos. Eu fui promovido porque eu mereci, eu estudei muito. Eu recebi essa proposta de emprego porque eu me especializei. E a meritocracia que a gente chama. Mas o Evangelho não é sobre meritocracia. O Evangelho é sobre graça, favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, o Senhor Jesus, Ele nos fez merecer. Ele nos substituiu. Sabe, a palavra fala, e eu vou ler para vocês, Hebreus capítulo 7, 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Em Mateus 27, 26, diz assim, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, diz, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, diga assim, completamente. Pregando-a na cruz. Aleluia. Sabe, queridos, isso nunca pode se tornar comum para nós, porque essa é a nossa fonte de vida. Cristo em nós, esperança da glória. E aí você traz de tudo que eu comecei a falar sobre o caráter de Deus, sobre a imutabilidade do caráter de Deus, porque Deus não muda, Ele é confiável. Você está seguro em confiar nessa palavra. E aí Adão, mesmo Deus planejando tudo para Adão e para Eva, ele descia para ter comunhão com Adão e Eva, e eles decidiram desobedecer. Aí Deus criou o plano perfeito, Jesus Cristo, porque nós estávamos fadados ao inferno. Mas por causa da obediência de Jesus, que abriu mão de toda a sua glória para nascer de uma virgem, crescer como homem, porque Jesus não estava na terra como um Deus, porque a palavra diz que ele foi ungido e Deus não precisa ser ungido. Então Jesus estava como homem e ele cresceu e ele venceu todas as tribulações que poderíamos vencer e não conseguiríamos vencer.
E na cruz, Jesus nos substituiu. Queridos, isso muda toda a história da humanidade. E agora não é o que eu faço, não é o meu esforço, não é o meu merecimento, mas é a graça de Deus. É o favor de Deus, favor e merecimento. No nosso próprio esforço nós não merecemos, mas o Senhor decidiu nos substituir na cruz. E todas as vezes que por causa de uma falsa humildade que a gente diz, não, eu não mereci, então não faz tanto efeito na minha vida, eu sou um pobre pecador, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. E Jesus Cristo, Ele se sacrificou por nós, para perdão dos nossos pecados. Mas não só apenas para isso, queridos. Vai além disso. A palavra diz que agora nós fomos convidados, intimados a reinar em vida. Aleluia. A Bíblia diz, queria que vocês ouvissem isso. A palavra de Deus nos diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E quantas vezes nós vemos irmãos padecendo por causa que não tem conhecimento sobre o caráter de Deus, por causa que não tem conhecimento sobre a substituição de Jesus Cristo. Sabe, queridos, esse caráter de Deus que decidiu de enviar o seu próprio Filho, a Bíblia diz que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem, ela não vai só reverberar em relação à vida eterna, mas uma vida aqui na terra, uma vida em novidade de vida. Sabe que a palavra diz que nós temos uma vida que é uma vida de paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o nosso estilo de vida. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo que faz proezas. E o que é proeza? É algo incomum. Porque eu conheço Deus, porque eu conheço o caráter de Deus, porque eu sei que Ele não mente, que Ele não volta atrás, que Ele não falha, eu faço proezas. E o que seria proezas? Proezas, andar em paz. E um mundo que está um caos. Enquanto todo mundo está preocupado com a economia, com a política, com o que o mercado está dizendo, porque o dólar caiu, porque o dólar subiu, eu ando em paz e alegria. Isso é fazer proeza. Quando eu olho para a minha conta bancária e não tenho os milhões confortáveis que eu ficaria muito feliz, mas eu tenho paz e alegria, independente da minha conta bancária. Aleluia! Isso é fazer proeza. É você acordar um dia e dizer, Pai, muito obrigada, porque não é mais qualquer dia, não é apenas um dia, mas é um novo dia. Você acorda fazendo proeza. Você acorda com gratidão no seu coração. Muitas vezes você abre sua geladeira e não tem aquilo que você queria. Mas você é um povo que conhece seu Deus e você faz proezas, você faz, Pai, muito obrigada por comida chegando. Isso é fazer proezas. Quando uma conta, você não tem dinheiro para pagar aquela conta. E você diz, Senhor, eu não sei de onde vai vir, mas vai vir. E você não deixa que aquilo ali abale o seu emocional, que você ande preocupado, ansioso, que chega uma síndrome do pânico e tome conta de você. Isso é fazer proeza. Porque você conhece quem é o seu Deus. E a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo que faz proeza. E fazer proeza hoje é andarmos em paz e alegria quando o mundo está no caos. Porque não há dinheiro que compre paz. Não há dinheiro que compre a alegria verdadeira. Não é sentando na frente do mar. Não é fazendo coisas que você tenta trazer a alegria e a paz para dentro de você. Não, a alegria e paz é de dentro para fora. Não vai vir de fora para dentro. Não funciona. Aleluia. E o Senhor nos ensina a fazer proeza. Como que eu faço proeza conhecendo a Deus? Quando eu tenho uma promessa do Senhor, ela não está acontecendo, mas eu não me enfado. Porque a palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, quando eu espero e eu tenho forças renovadas, eu estou fazendo proezas no Senhor. Aleluia! Quando tudo diz que não vai funcionar, que não vai dar certo, quando a conta não fecha e eu me recuso a andar em tristeza, angustiado, nervoso, preocupado, eu estou dizendo assim, eu conheço meu Deus. Eu ando em proezas. Aleluia. Queridos, se o Evangelho não fizer essa transformação na nossa vida no dia a dia, não é Evangelho. É uma religião qualquer. O Evangelho transforma. A palavra diz assim, não se amaldem, não fiquem
acomodados com os pensamentos do mundo, com o comportamento do mundo, mas renove a sua mente pela palavra de Deus. Metanoia, transformação da mente. Transformação da mente. Eu não conheço Deus pelo que as pessoas me falam. Eu conheço Deus pelo que as Escrituras me falam. Metanoia, transformação. Ainda que me ensinem coisas na faculdade, ou tentem me discipular em outros lugares, a minha mente é transformada pela palavra de Deus. O que é pecado, o que é santo é santo. Metanoia, transformação. E essa transformação me diz quem Deus é. E me diz quem eu sou em Deus. Essa transformação me diz que eu não sou mais um pobre pecador miserável. Essa transformação me diz que Jesus Cristo me substituiu para agora eu estar diante de Deus como uma filha amada. Filha amada. E olha, eu vou dizer para vocês, isso tem um poder e um impacto diferente na minha vida, porque eu sofri abandono paterno. Então você ter um pai na sua vida, Deus é o meu pai. Deus é o meu pai. E essa palavra mudou a minha vida. Eu percebi por causa da palavra que eu não precisava ocupar um lugar de vitimismo. Eu não precisava mais preencher, sei lá, um índice sobre meninas que são abandonadas pelo pai, que chegam a drogas, a prostituição. Chegou tarde demais na minha vida. A palavra de Deus me diz que eu sou filha amada de Deus. Quando as coisas não querem funcionar, eu olho para a palavra, o Deus do impossível, e a palavra me diz que Ele não mente, que Ele não volta atrás, e que eu tenho segurança e confiar nele, e eu digo, vai ter que acontecer. Porta se abre, favor se abre. Oh, aleluia. Deus enriquece pessoas para nos abençoar. Aleluia. Eu vivo essa palavra. Eu sei o que essa palavra causa de impacto na minha vida. Aleluia. Hoje eu vivo em um lugar, eu moro em um lugar que meu bolso não pode pagar. Favor de Deus. Você tem que crer isso para a sua vida, queridos. Sabe qual que impede nossas vidas de chegarmos a lugares altos, lugares grandes? A nossa mente limitada. Mas a nossa mente, ela não tem que se apoiar na nossa conta bancária, no nosso bolso, na nossa capacidade. Nós nos apoiamos no caráter de Deus. Oh, Ele diz que está conosco em todo o tempo, então Ele está. Se Ele diz que abrir mar vermelho, Ele abre. Aleluia. A diferença é não se cansar enquanto espera. Porque se estamos nos cansando enquanto esperamos, não estamos esperando no Senhor. Porque se a palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, se nossas forças não estão renovadas, então não estamos esperando nele. Estamos esperando em qualquer outra coisa, menos nele. Quando esperamos no Senhor, eu sei que é difícil. Tem dia que a gente acorda até esquece que é crente, né? Você acorda triste, você acorda angustiado, você acorda preocupado. E o que eu faço? Todo mundo passa por isso, ninguém aqui é anjo. Mas a diferença é em você... O que a Bíblia diz sobre isso? Não é que seja mentira, alguém está doente é uma mentira, ou está faltando dinheiro é uma mentira. Não, é tudo verdade. Mas a palavra de Deus é uma verdade que deve ser colocada acima de todas as verdades. Acima da realidade. E como eu exalto a palavra? Falando a palavra. Falando a palavra. Criei, por isso falei. Quando Deus criou o mundo, como foi que Ele criou? Ele pensou, haja luz, e houve luz. E o Senhor falava, haja, e o Espírito se movia e acontecia. E por que quando estamos diante de dificuldades, a gente não abre a boca e diz, dificuldade, meu Deus é maior do que você. O meu Deus é confiável. O meu Deus não mente. Situação difícil, sei lá qual a circunstância que eu estou passando. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor é o meu provedor. A palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta. O que é nada? É nada. Nada é nada. Nada é nada. Nada nos falta. E nós temos a alegria, nós temos a paz que dinheiro nenhum pode comprar. Aleluia. Andar em proeza é acordar de manhã, sem ter respostas para as coisas, mas decidir, mais um dia, vai acontecer hoje. Vai acontecer hoje. Não aconteceu, mas eu estava com expectativa. E isso impediu que a tristeza e a angústia tomassem conta do meu coração. Aleluia. Faz toda a diferença. E deixa eu te dizer, acontece. Porque a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus funciona. Se você, de fato,
você começa a declarar a palavra, você faz com que, pelo Espírito, você se convença daquela palavra, se torne rema dentro de você, se torne revelação dentro de você, funciona, queridos. Funciona. Funciona. Não há como duvidar. Jovens, sonhem grandes. Sonhos grandes. Sabe, faculdades boas. Lugares bons de morar. O melhor carro do ano foi feito para você. Para você, filho de Deus. A Bíblia diz enriquecidos para toda generosidade. E o Senhor dirá a vocês como tratar as riquezas que chegam às mãos de vocês. Não só os jovens, né? Os coroas, os mais maduros. A palavra diz que vocês terão visões. Sabe, queridos, a vida no Espírito é uma vida em movimento. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um ritual. O Evangelho é tudo menos isso. O Evangelho é um estilo de vida. E essa palavra tem que mudar a nossa vida no dia a dia. Essa palavra tem que mudar a nossa vida quando a gente quer fofocar sobre alguém e a gente guarda a nossa boca. Essa palavra tem que mudar a nossa vida quando a gente não quer honrar nosso pai e nossa mãe e a gente lembra o que a palavra diz. Essa palavra tem que mudar a nossa vida quando a gente está com expectativa pequena, porque na nossa capacidade humana a gente não pode fazer alguma coisa, mas a palavra diz que a nossa incapacidade não é limites para o poder de Deus. A graça do Senhor, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não há limites para quem decide colocar Deus em primeiro lugar. Mas como vamos colocar Deus em primeiro lugar se não conhecemos Deus? Se qualquer tragédia, qualquer limitação a gente já coloca, foi vontade de Deus, aquela preguiça espiritual que você não quer dizer, ficar com a palavra, é assim mesmo, acontece com todo mundo. Você não é todo mundo, sua mãe nunca lhe disse isso. Você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. E o que o Senhor nos diz na sua palavra é para nós. É para hoje. A palavra ela não precisa ser modernizada. Ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é segura dela mesma. E a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então o Deus que é revelado nas Escrituras é um Deus confiável. Sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Sabe, muitas vezes a gente está orando ao Senhor, inclusive tem um versículo que fala, pedi e dá-se-vos-á, né? Os crentes já lêem assim agora, pedi, pedi. Não, só tem um pedir. Jesus disse assim, Pai, eu estou orando aqui, pedindo de novo para que eles ouçam, mas eu sei que Tu sempre me ouves. O Senhor sempre nos ouve. Às vezes pedimos mal, porque pensamos que Deus não nos ouviu. Às vezes, por causa da incredulidade, eu vou pedir de novo. Mas a palavra diz, pedi uma única vez e dá-se-vos-á. Por que pedir uma única vez? Porque você já tem que crer que recebeu. Amém. Por causa da fidelidade do Deus que você serve, do Deus que você crê. Sabe? Ele não mente, ele não volta atrás. Isso é suficiente para a gente se abraçar com essa palavra. Amém. Confiar nessa palavra. Se alegrar com essa palavra. Se animar com essa palavra. Essa palavra não é para ficar lá aberta no Salmo 91, não. Muda nada na nossa vida. A Bíblia aberta na nossa casa muda nada, é só um livro qualquer. Mas quando sai da nossa boca, sai com poder. Nós temos uma ferramenta maravilhosa que nos transforma por dentro e muda realidades. É a palavra. Fala a palavra, queridos. Se convence da palavra. Quantas vezes eu estou atormentada com alguma coisa para frente do espelho, parecendo uma doida mesmo, e fico, o Senhor é contigo, você não está só. De nada, você é uma bênção. Vai dar certo, vai funcionar. Deus não te desampara. E eu saio melhor na frente do espelho. Funciona, gente, funciona. Aleluia. A palavra do Senhor. O Deus a quem nós servimos é um Deus confiável. É um Deus confiável. E hoje eu estava assistindo aqui o Superbook hoje com meus filhos. E tem um episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego que eles se negam a se curvarem diante de uma estátua. Se curvarem diante de uma estátua de ouro. E aí eu fico tão feliz porque depois aparece o quarto homem na fornalha, não é? A gente não vai ser convocado a nos curvarmos perante uma estátua de ouro. Porque nós vivemos em um país laico. Nós podemos professar a fé que nós desejarmos. Mas tantas estátuas de ouro se levantam na nossa vida. Sabe? Às vezes a depressão, às vezes a falta de dinheiro, às vezes porque fomos rejeitados por alguém. Tantas coisas que o nosso vitimismo faz com que a gente se renda aquilo ali.
E a gente adora aquela situação, esquecendo que só podemos nos prostrar diante de Deus. E mais nenhum Deus. Às vezes a gente não se prostra para um Deus, uma estátua, mas se prostra diante de uma situação e deixa de exaltar o nome do Senhor. Sabe o que falta na nossa vida, muitas vezes? É sairmos de cena. Sairmos de cena e colocarmos Jesus no centro. Porque o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. Muitas vezes a palavra não está funcionando na nossa vida. Não é porque tem alguma coisa errada com a palavra, mas é porque nós estamos atraindo tudo para nós. Ah, pobrezinha. Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém me quer. Ei, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer proezas. Você foi chamado para quando alguém não ama você, você amar essa pessoa. Você foi chamado para quando alguém perseguir você, você orar por essa pessoa. E isso é Evangelho. E o Deus a quem servimos, Ele sustenta toda a sua palavra. Todas as coisas. E sabemos porque sabemos que a palavra de Deus é a verdade. É imutável. E assim como a palavra de Deus é a verdade e imutável, o próprio Deus que nos deu a sua palavra. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, por favor, para parecer que está acabando. Brincadeira. Aleluia. Um povo que conhece o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus é um povo que faz proeza. E essa proeza não é sempre abrir um mar vermelho. Essa proeza não é sempre a multiplicação de pães. Essa proeza é no nosso dia a dia. É colocarmos nossos olhos fixos em Jesus. Trazermos Jesus para o centro. Sabermos esperar no Senhor com alegria. Porque conhecemos o Deus a quem servimos. Porque não somos um povo confuso que não sabe quem é Deus. A Bíblia nos deixa bem claro. Quais as ferramentas de Deus? Quais as ferramentas do diabo? Nós não podemos andar confusos em relação ao caráter de Deus. Amém? E por causa disso, nós somos um povo que faz proeza. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por luz e entendimento chegando às nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por uma caminhada cada vez mais firme no teu caráter, Senhor. Tu és um Deus bom, Senhor. Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que salva. Tu és um Deus que está sempre conosco, Senhor. Não há maldade no Senhor. Ó Pai, Tu não és bipolar, Senhor. Tu és confiável, Senhor. E nós regozijamos no Teu amor, Senhor. Nós somos tão gratos pela Tua palavra. Nós somos tão gratos porque Você enviou Jesus. Nós somos tão gratos pela morte de Jesus. Somos tão gratos pela ressurreição de Jesus. Somos tão gratos pela salvação, Senhor, que não vem de nós, Senhor, que não vem daquilo que porque merecemos, ou pelo que fazemos, ou deixamos de fazer, Senhor. A Tua palavra diz que salvação é dom gratuito, um presente, Senhor. E a Tua palavra diz também, Senhor, que Tu nos adotaste como filhos, Senhor. E nós somos Teus filhos amados, Senhor. E nós nos aproximamos do Senhor, sem medo, sem culpa, sem condenação, chamando Você de Pai, Senhor, como se o pecado nunca tivesse existido, Senhor. Muito obrigada por Tua palavra que revela quem Tu és, Senhor, que Tu és bom, a Tua bondade que se estende de geração em geração, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos um povo bendito do Senhor, nação santa, geração eleita, Pai, eleita, Senhor, pelo próprio Deus, Pai. Muito obrigada por Tua palavra, Senhor, que abre portas, Senhor. Muito obrigada pelo entendimento do Deus bom que Você é, Pai. Do Deus bom que Você é, Senhor. Do amor, Senhor, que vem de Você por nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Você não poupou nem o Seu próprio Filho, Senhor, para se reconciliar conosco, Pai. E nós somos tão gratos. Nós exaltamos Tua palavra, Senhor. Nós adoramos a Tua palavra neste lugar. E nós, Senhor, abrimos mão, Senhor, de todo achismo, Senhor, para ficarmos com Tua palavra, Senhor. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, Senhor. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, Senhor. E nós podemos fazer tudo o que a Bíblia diz que nós podemos fazer, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que um povo que conhece o seu Deus, Senhor, é um povo que faz proeza, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por nossas vidas andando, Senhor, em alegria, em paz no Espírito, Senhor. Novidade de vida, Senhor. O Teu Evangelho, Senhor, trazendo renovo sobre nossas vidas.
transformando a nossa mente, Senhor. Oh, Pai, nós provando, Senhor, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Tu és bom, Senhor. Não há maldade em ti, Senhor. Tu és bom, Senhor. Não há mentira em ti, Senhor. E nós exaltamos o teu caráter, Senhor. Nós exaltamos a tua fidelidade, Pai. Você é um Deus confiável, Senhor. Você é um Deus fiel, Senhor. Você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. E você não pode negar a si mesmo, Pai. E nós confiamos em ti. Nós confiamos no teu caráter. Nós confiamos na tua paternidade, Senhor. Nós confiamos quando você diz, Senhor, que se estivermos nas águas, elas não nos afogarão. Se andarmos em meio ao fogo, Senhor, ele não arderá em nós, Senhor. Nós confiamos quando tua palavra diz, Senhor, que tu nunca nos deixa e tu nunca nos abandona, Senhor. Nós confiamos no Senhor quando sua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor, quando tua palavra diz que o Senhor já nos deu, Pai, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor, quando tua palavra diz, Senhor, que os que esperam no Senhor, Senhor, não se cansam, não se fadigam, Senhor, mas têm forças renovadas, porque confiam no Senhor, no teu caráter inabalável, na tua fidelidade, Senhor, no teu caráter imutável, Senhor. Digno de toda confiança e aceitação, Senhor, é a tua palavra, Senhor. E nós nos lançamos em tua palavra, nós abrimos nosso coração para a tua palavra, Senhor, para que o Senhor transforme nossa mente, Senhor,